WW, voltando no intervalo, vamos a um aspecto político muito relevante em relação ao que aconteceu hoje. Evidentemente que a votação de uma matéria importante como essa, reforma tributária, em qualquer país, em qualquer lugar, o governo que obtém isso comemora. E isso cria um problema para a oposição, qualquer que seja. Ocorre que a oposição brasileira, entendida como a direita no Brasil, ou centro-direita, como vocês quiserem qualificar, ela precisa se colocar diante de um fato político dessa amplitude. Como é que ela se colocou? Ela deixou transparecer enormes brigas internas, em meio a esse grande tema, o da reforma tributária. Essas brigas internas transpareceram e vieram a público hoje, numa reunião na qual se discutiu exatamente qual seria a postura da oposição, simbolizada em Jair Bolsonaro, o ex-presidente que se tornou inelegível, e aqueles que estão no espectro de centro-direita, como, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos ver o que aconteceu. Na oposição, Bolsonaro usa as redes sociais para criticar pontos da reforma tributária e mobilizar o PL contra o atual texto. Ele não gostou de ver seu aliado político em São Paulo e ex-ministro Tarcísio de Freitas defender a PEC, mesmo sugerindo mudanças. Nesta manhã, Tarcísio foi chamado para uma reunião com parlamentares da bancada e com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Os discursos deixaram evidente o primeiro atrito entre Bolsonaro e Tarcísio. A Câmara, começa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. Um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas se muito pro povo, nós vamos ficar do lado da esquerda não tem voto. Gente, se é ruim, pode deixar o governador falar. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Mesmo sendo do Republicanos, Tarcísio de Freitas é visto como uma das grandes lideranças da oposição ao PT, apontado até mesmo como um dos possíveis nomes no lugar de Bolsonaro em 2026, caso o ex-presidente siga inelegível até lá. A nós três, a nós quatro, está colocada aí uma questão clássica de análise política. Quem conduz que agremiação ou corrente política para que lado e que condições, Creomar? No caso, nós estamos falando da direita. Olha, eu creio que hoje nós vimos aí um primeiro ensaio que talvez tenha surpreendido algumas pessoas, porque Tarcísio é uma invenção, uma cria política de Bolsonaro, né? Tarcísio foi um ministro muito importante para Jair Bolsonaro e foi alçado à condição de candidato ao governo de São Paulo e venceu com os votos de eleitores de Bolsonaro. E, em determinado sentido, Bolsonaro passa a sofrer em determinada característica daquilo que é um processo de desidratação continuada da sua capacidade de poder. Não tem a caneta, não tem mais elegibilidade, começa a ver as coisas escorrendo por entre os dedos. Se irrita, chama Tarcísio, que não é do PL, para uma reunião, Tarcísio vai lá e não muda de posição, ao contrário. Ao final do dia, o que a gente pode dizer nesse campo da direita é que Tarcísio fez o seu primeiro teste de descolamento. A gente tem que saber se os incentivos eleitorais permitem que esse teste de descolamento se torne viabilidade eleitoral em algum momento, né? E, de outro lado, a gente tem aí um campo à esquerda que vai ser muitíssimo dependente da eventual capacidade que o governo Lula tem de fazer entregas nos próximos anos. A câmera não estava fechada na Tainá, mas ela estava com uma expressão de rosto acompanhando seu raciocínio, o raciocínio do Creomar. Me remetendo a algumas memórias aqui também. Quais? O Creomar falou de ser surpreendido, né, e tudo, e eu assim... Por um descolamento, né? Foi isso que ele se Por referiu. um descolamento, e eu discordo em parte, porque
Não me surpreendeu em nada esse posicionamento do Bolsonaro. Aliás, eu já esperava que fosse dessa forma. Quando a gente... Esse que a gente mostrou agora. Esse que a gente mostrou agora. Esse é o Bolsonaro. Ele, assim como o presidente Lula, ele tem a maior dificuldade de aceitar qualquer pessoa em seu lugar. Ele disse aqui na CNN, eu questionei ele se o Tarcísio, se qualquer outro nome viria a ser seu sucessor, quem seria seu sucessor natural? Ele não respondeu. Ele disse que tem uma bala de prata para 2026 que ninguém sabe quem é. Então, ele nunca deixou qualquer ministro de seu governo se viabilizar como um potencial candidato, né? A gente imaginou em algum momento que faria isso com Tarcísio de Freitas, talvez por um entusiasmo maior da centro-direita do que do próprio Jair Bolsonaro. É assim que eu enxergo. Daniel, claro. Não, só porque eu queria muito curioso como que você assistiu essa cena que a gente mostrou. Para mim, o principal ali, horas depois dessa cena, foi entender como ela de fato se produziu. E aí, conversando com aliados de Bolsonaro e aliados de Tarcísio, a impressão ali dos dois campos, que na verdade é um campo só, mas vamos dizer, tem gente mais próxima de um, tem gente mais próxima de outro, é que os dois erraram hoje, né? Bolsonaro errou ao tentar transformar reforma tributária em uma pauta partidária, em uma pauta polarizadora. E claramente não foi o caso, tanto que a gente viu uma votação que demonstra isso explicitamente, com partidos ditos de oposição apoiando a reforma. E Tarcísio errou porque acabou indo a essa reunião quando não precisava absolutamente. Ele poderia ter escapado. Ele entrou ali num terreno muito minado na condição de governador de São Paulo, que estava olhando para o texto da reforma e com a promessa de ter boa parte dos seus principais pleitos atendidos. Então, ele vai e fica em terreno muito minado. A aposta dos dois lados é que isso não dura muito, que eles fazem as pazes e que tem muita gente ali dentro do próprio PL pressionando ou pelo menos torcendo para que Tarcísio cometa algum deslize grave. Não necessariamente para minar uma candidatura dele em 2026 à presidência, mas que para essa candidatura seja expressão do bolsonarismo e da ultradireita, e não de alguém que dialogue com o centro. Essa centrífuga ali que está dentro do PL e pressionando o Tarcísio de Freitas em alguns momentos, como hoje. Cleomar, o que o Daniel sugere para a gente é uma leitura errada da realidade por parte do Bolsonaro. Simplificando muito o raciocínio sofisticado do Daniel, o que ele está dizendo é o seguinte: Bolsonaro não entendeu a amplitude das articulações políticas, elas em estrito senso são enormes, mas maior ainda é o consenso em torno da reforma tributária expressado por segmentos da economia, por entes da federação e por líderes político-partidários. Essa é uma crítica que o Daniel faz ao personagem político. Eu queria que você analisasse em função disso, se você se associa a essa interpretação, evidentemente, que Bolsonaro que saiu dessa cena hoje. William, eu creio que de primeiro aspecto, eu concordo com a leitura do Daniel. Eu creio que, em determinado sentido, Bolsonaro não precisava comprar para si uma pauta em que ele não tinha a garantia de que ele teria uma vitória do ponto de vista institucional. E aqui eu creio que é importante a gente dividir dois aspectos da questão. Uma coisa é a política institucional e os votos no Congresso, em que, em determinado sentido, Bolsonaro não os possuía. A outra é a dinâmica do processo eleitoral e dos incentivos eleitorais que vêm sendo dados em passado recente, sobretudo as 3 últimas eleições, pegando aí municipais, presidenciais e a eleição presidencial mais recente, né, em que há um esforço ou um incentivo eleitoral a posições de não diálogo. Eu creio que Bolsonaro investiu muito na ideia de que o incentivo eleitoral, isso quer dizer a capacidade de mobilizar eleitores, contrariamente à reforma, ao politizar a temática, daria a ele, numa espécie de recordar é viver daquilo que foi feito no ciclo eleitoral de 18 a 22, a capacidade de barrar a votação no Congresso. Isso não foi feito. Agora, o desafio para quem
hoje tem essa situação de não diálogo, né, com o ex-presidente, que é o governador de São Paulo, é saber se isso é suficiente e se esse evento em específico permite que ele caminhe pelas próprias pernas. Porque o ponto é, quando nós conversamos com parlamentares, com outros indivíduos aqui, estando em Brasília, eu acho que esse é um elemento importante, um número alto dos indivíduos com os quais nós conversamos achavam, sim, que Tarcísio recuaria, né? E, de outro lado, me parece que aqueles que aconselhavam o Tarcísio, como o Daniel muito bem levantou, achavam que era possível ter uma conversa minimamente razoável e dizer, olha, ex-presidente, vamos aqui fazer um exercício do possível para não perder o bonde da história. No fim das contas, nenhuma das duas coisas aconteceu e a gente vai ter que esperar esse processo de acomodação para ver como ele se coloca. É uma provocação do cientista político de novo a repórter política. Tarcísio anda pelas próprias pernas? Vamos ver daqui por diante. Eu acredito, pelo que eu ouvi hoje das lideranças no Congresso sobre esse fato, é que foi muito bom para Tarcísio de Freitas. Ali, a avaliação que eles fazem, sobretudo os líderes de centro, é de que Bolsonaro, com esse movimento, joga Tarcísio nas mãos de partidos com alto poder decisório no Congresso Nacional e também em votações de eleições, né? E aí eu chamo a atenção também, William, para um aspecto de isolamento, né? Porque eu vejo nesse movimento Bolsonaro cavando um isolamento e caminhando para isso, enquanto Tarcísio de Freitas, não só por isso, mas também recua do isolamento ao também recuar na contrariedade à reforma tributária. Temos aí, então, a clivagem na direita que a gente esperava que fosse surgir apenas um pouco lá na frente, Daniel? Os fatos estão nos atropelando na nossa análise, em termos da capacidade que a gente tem de antecipar eventos? Eu acho que a questão que surge é se, na ausência de Bolsonaro, se alguém desse espectro da direita consegue viabilizar uma candidatura só olhando para esse segmento, ou se precisará migrar um pouquinho para o centro para capturar um eleitorado que também está órfão e que também não cita nomes digamos, de terceira via, né? A gente viu ontem na pesquisa Atlas Intel, quando você pergunta para o pessoal de centro em quem se deseja votar, a resposta que mais aparece é outro nome. Tarcísio precisa caminhar em direção ao centro para romper a polarização e tentar se eleger, ou Tarcísio ou qualquer outro da direita. Tentar transformar Tarcísio em um novo Bolsonaro talvez seja o caminho mais curto para perder novamente uma eleição. E coloca para nós, Creomar, a seguinte tarefa, a seguinte missão agora diante do nosso público, que é a seguinte: se, como nós assumimos aqui, quase que em consenso, nós quatro aqui, que a reforma tributária em si não é claramente algo da esquerda ou da direita, mas ela traduz uma capacidade, pelo menos em torno de uma questão um pouco mais restrita, né? Embora ela envolva todos os aspectos, o pacto federativo, antagonismo entre segmentos econômicos e por aí vai, ela traduz um certo consenso, uma certa capacidade de articulação em torno de uma questão, digamos, eu estou colocando entre aspas, porque eu acho que ela é muito mais ampla do que específica, mas ela está aí. A gente vê surgir eventualmente, Creomar, e eu sei que a pergunta é altamente especulativa, a partir desse centro-direita, algo que se possa identificar como uma corrente que tenha substância e coerência? Nossa, é uma pergunta. Se eu ainda fosse professor universitário, eu creio que eu ia ter que construir um semestre de resposta, mas como eu vou ter aí 3 minutos, vou tentar fazer o melhor possível. Basicamente, William, eu creio que nós temos aqui, eu falei isso na minha primeira resposta hoje, eu creio que esse movimento de aprovação em primeiro turno da reforma tributária é uma faísca de uma possibilidade de consenso. Se essa faísca vai virar uma fogueira de construção de consenso democrático e normalização do jogo político democrático, se é que isso é possível numa democracia de média para baixa qualidade como a brasileira, é outra questão. Eu creio que hoje nós tivemos alguns ensaios, de um lado, de tendências, né, melhor dizendo, de um lado de Bolsonaro, como a Tainá disse, o Daniel levantou também, comprando isolamento,
e outros atores tentando romper isolamento. Qual é o grande dilema aí? Qualquer candidato que migre dos extremos para o centro vai ter que encontrar novos marcadores de diálogo, nesse jeito novo de fazer política e nesse jeito novo de fazer campanha, que não é o jeito feito em 2018, possivelmente não é o jeito em que foi feito em 22 e a gente ainda não sabe qual vai ser o espírito do tempo em 26. Quais são os marcadores a partir daí? É tentar medir e entender, como o governo Lula vai entregar resultado, 2, como governadores, assim como Tarcísio de Freitas, vão conseguir entregar resultados, e 3, qual o nível de articulação e de capacidade de entrega nessa relação entre executivo e legislativo a partir do momento que as 3 grandes pautas de consenso, vamos dizer assim, reforma tributária, possivelmente CARF e o arcabouço fiscal, sejam zeradas. Porque aí o jogo recomeça, o governo vai ter que se reinventar e provavelmente as lideranças no legislativo também. O Cleomar retomou o fim da sua intervenção anterior. Tainá, quando você disse que a vida do Lula ia ser mais difícil. O que o Cleomar está levantando agora é o seguinte: há pautas em que, desculpe, Cleomar, não quero colocar nada na sua boca, você me corrija se você achar injusto o que eu vou dizer. O que o Cleomar está dizendo assim, há pautas cujo consenso está meio ali, mas elas acabaram agora. E aí? E aí, é o questionamento que eu também faria ao presidente da República e aos seus ministros, porque a grande... lá em Brasília, né, não somente isso, mas também um questionamento que se faz é qual é a agenda do governo. E semana passada eu estive num evento do PT conversando com pessoas muito próximas do presidente, com ministros que estavam lá, e eles estavam extremamente entusiasmados em usar a reforma tributária como uma agenda positiva para vender o governo até o final do ano. O que a gente viu agora é que essa agenda ficou com a assinatura de Arthur Lira, muito mais do que com a assinatura do presidente da República. Então, volta novamente a incógnita. Qual vai ser a agenda do governo? E o governo vai conseguir levar adiante essa agenda? Me parece um cenário muito difícil.